Fala galera, boa tarde. Então, eu vim aqui pra falar com vocês sobre um assunto muito difícil de conversar sobre um assunto que é muito difícil de viver. Uma situação bem horrível, assim, pra todo mundo que passa, pra todo mundo que convive com uma pessoa que passa. Resolvi falar do assunto, faz uns dias que eu tô embromando pra gravar esse vídeo, porque eu resolvi falar do assunto quando eu notei que eu não tava sozinha, infelizmente. Quando eu notei que muitas pessoas ao meu entorno desde o ano passado têm passado por essa situação. Não tô aqui pra pedir que tenham pena da gente, principalmente de mim. Não tô aqui pra pedir atenção. Não, eu tô aqui pra falar sobre um assunto que é triste, mas que tem que ser falado e que todas as mães de anjo precisam falar. Eu tenho notado que muitas das pessoas que eu conheço passaram por essa situação. Não são pessoas íntimas, mas eu conheço. Passaram por essa situação e elas, assim como eu, escrevem textos longos a respeito do assunto, tentando explicar um pouco de como elas se sentem e de como que elas gostariam de ser tratadas, e muitas vezes as pessoas não dão atenção ou dizem, tá se vitimizando, tá querendo biscoito, e não é assim, sabe? Porque ninguém quer chamar atenção ou quer biscoito pela perda de um filho, ninguém quer... Como é que eu posso falar? Ninguém quer se sentir mais importante por isso ter acontecido com si, entendeu? Só que é muito importante vocês que convivem com pessoas assim saberem que essa mãe precisa falar, que essa mãe precisa ser ouvida e que ela não quer ouvir coisas do tipo: Deus vai te dar um melhor, Deus levou porque era a vontade dele, sabe? É difícil comentar sobre. Porque também eu sei que para as pessoas que convivem com a gente é muito difícil de dar um conselho. Eu recebi conselhos do tipo, engravida de novo que vai ter outro filho e vai esquecer. Não. A gente nunca esquece de um filho nunca substitui o outro. Mas sim, acredito que se eu engravidasse novamente a dor amenizaria. Porém, não é fácil, não é assim do dia pra noite que essas coisas podem acontecer. O corpo da mulher depois do parto passa por 1 milhão de transformações. A gente precisa que ele volte ao normal para que a gente possa ter uma nova gestação. Então, acaba que pra mãe ansiosa por ter outro bebê é um período muito longo. E para as pessoas que vivem na nossa volta, assim, escutam muita gente falar sobre, também talvez se torne um período longo e cansativo, porque... Como que eu vou explicar? As pessoas acabam ficando de saco cheio de ter que estar dando apoio, ou terem que estar ouvindo aquela pessoa falar sobre o mesmo assunto repetidas vezes. Mas eu vou dizer uma coisa. Se vocês conhecem uma pessoa que acabou de perder o filho, não cheguem pra ela e digam que foi o melhor. Não cheguem pra ela e digam que Deus vai mandar algo melhor, porque nada vai ser melhor do que aquele anjo. Também não digam pra ela que ela tem que sair da cama e seguir a vida dela, porque as coisas têm que ser assim. Não, cada um tem seu tempo, cada um vai sofrer da sua forma e cada um merece o respeito, tá? Eu vou contar um pouquinho da minha história, o que aconteceu comigo. E vou, sabe, deixar aberto aqui também para que outras pessoas que eu conheço, que eu tenho certeza que vão ver esse vídeo, possam também se expressar e dizer se eu falei alguma bobagem ou não, tá? Assim, pra quem me conhece há um pouco mais de 5 anos, sabe que nunca na minha vida eu sonhei em ser mãe. Eu nunca pensei nisso, na verdade. Na verdade, eu fui criada para ser uma mulher independente, uma mulher que ia estudar, trabalhar, sabe? E não depender de homem, sem pensar em família. Eu nunca pensei em construir uma família. Só que há 3 anos atrás eu conheci o Júnior e eu descobri que o sonho da vida dele era ser pai. E descobri outros sonhos dele também, ao longo desse tempo que a gente tá juntos. Alguns sonhos dele eu resolvi que eu ia realizar, né? Então, tipo, uma vontade muito grande que ele tinha era de botar o carro dele pra andar.
Eu lutei muito do lado dele, eu trabalhei muito para que o carro dele pudesse voltar a andar. O carro voltou a andar. Eu sempre soube que o sonho dele era ter um pug. E hoje em dia o pug é mais meu do que dele. Então eu fui lá e realizei o sonho dele de ter um pug. Na verdade eu fiquei atrás de um pug por muito tempo, porque eu sou contra a compra de animais e eu queria adotar. Só que é muito difícil tu conseguir ter acesso a um pug para adotar, porque as protetoras ficam meio receosas de doar animais de raça, tá? Então a gente acabou comprando sim. Hoje a gente tem o nosso pug, que é o nosso filho. E, enfim, né? Se não vê o caso. E o sonho mais importante da vida dele, ele tinha dois sonhos muito importantes, muito grandes, que era casar na igreja e ter um filho. E aí eu reneguei muito tempo essa história de ter um filho, porque eu achava assim que eu não tava pronto, eu achava que talvez nosso relacionamento não fosse durar o suficiente, eu achava que a gente não tinha condições financeiras. E só que de um tempo pra cá, né, eu comecei a pensar mais nessa ideia. E aí as minhas amigas mais próximas vão saber bem do que eu tô falando. Eu comecei a falar mais disso, eu comecei a conviver mais com elas que são mães e ter aquela vontade de ter um filho, como se eu tivesse amadurecido, despertado por alguma coisa. Então, eu tentei algumas vezes, né? Infelizmente não foi da vontade de Deus que eu tivesse um bebê antes. Talvez pela minha vida muito atribulada, porque eu vivia pra faculdade, pro serviço e pra casa, assim, eu não tinha tempo de nada. E então, quando eu, né, parei de pensar no assunto, eu me vi grávida, em outro estado, apavorada, e tinha uma coisa dentro de mim, é como se eu soubesse que alguma coisa ruim ia acontecer, tinha uma coisa dentro de mim que me dizia que eu tinha que voltar pra casa. Muito bem, nós voltamos. A minha gestação não foi fácil, do começo ao fim eu sofri muito, com muita dor, muito inchaço, tive alguns sangramentos que me levaram para o hospital algumas vezes. Só que nada era tão grave, tanto que quando nós fizemos o ultrassom, nosso filho tava assim, super bem de saúde, tinha crescido bastante, era uma criança 100% saudável, assim, né, dentro daquilo que dá pra ver no ultrassom. E até aí tava tudo bem, eu segui cuidando da minha alimentação, eu segui com os cuidados necessários, né, pra uma gravidez de risco. Mas eu tinha uma coisa, uma angústia dentro de mim. Alguns dias antes de eu baixar ao hospital, eu acordei várias vezes na noite chorando e dizia pro Júnior: eu não tô bem, eu não sei o que vai acontecer, eu não sei como é que eu faço pra cuidar do meu filho, eu não sei se eu vou conseguir cuidar, eu tenho muito medo do que vai ser depois, eu dizia pra ele. Como se eu já soubesse o que ia acontecer, né? Então, ele tava me acalmar de todas as formas, só que uma gestante nervosa é uma bomba prestes a explodir, na verdade. Eu não sei se... Podem me corrigir se eu estiver errado. Mas eu tava com problemas de pressão alta, então a minha pressão, cada vez que eu tinha é, essas crises, a minha pressão devia ir às alturas. Só que eu não sabia, porque era madrugada. E eu não tinha como ver isso, né, em casa. Muito bem. Um dia eu tava em casa e saiu alguma coisa, assim, na calcinha. E eu entrei em contato com a minha mãe, entrei em contato com outras mulheres que já tinham tido filhos e perguntei o que poderia ser aquilo. Todo mundo me disse: é o tampão, vai pro posto. Aí a gente foi no posto de saúde e a médica me disse: não, tá tudo bem, não vou nem te mandar ficar de resguardo porque o tampão se refaz. Mas a partir daquele momento eu comecei a me cuidar mais. Só que, sei lá, acho que 2 dias, 3 dias depois do tampão cair, eu comecei a inchar de uma maneira muito absurda. Fui no posto algumas vezes, todo mundo me dizia: é normal por conta do final da gestação. Porque a princípio eu estaria com 7, 8 meses, né? E daí... desculpa, difícil falar. E daí... é normal, então tá, é normal. Eu ficava com os pés pra cima, eu fazia tudo pra que eu não inchasse, pra que eu ficasse tranquila, pra que não desse problema nenhum, porque eu pensava não em mim, mas no meu filho. E aí um dia meu pai me olhou e me disse assim: tu tá muito inchada, corre pro posto porque isso não é normal. E aí eu fui.
Cheguei lá, minha pressão estava muito alta. Eu passei uma tarde inteira no posto de saúde. Quando a médica resolveu me dar a baixa para o hospital para que eu fosse fazer uma cesárea. Eu cheguei no hospital, colheram meu sangue, fizeram alguns exames e me levaram pro quarto. Eu achei que naquela noite ou na noite seguinte, no dia seguinte seria feita a minha cesárea e não foi. Demoraram muitos dias. Do momento que eu entrei no hospital até o momento que eu saí, eu não sei dizer quantos dias eu fiquei no hospital. Porque parece que a minha cabeça não processou isso, entende? E ok. Aí na noite da minha cesárea, né, eu tava muito preocupada, muito nervosa. Minha pressão chegou a 18/20, tive uma eclâmpsia, que fez com que eu tivesse ele prematuramente. E levaram ele pra UTI me dizendo, não, ele está totalmente saudável, ele só não tem peso pra sair da UTI. Até aí, eu tava muito preocupada, sim, mas até aí eu tava tranquila, porque aparentemente meu filho tava muito bem. Só que nos dias que correram, nas informações que o hospital me passou, ele tava ganhando peso, ele tava legal, ele tava uma criança saudável, ele só ainda tava usando respirador. Porém, a respiração dele tava o tempo inteiro oscilando. E eu não sabia o que estava acontecendo, porque ninguém nunca me disse nada. No dia antes da morte dele, dia 21 de abril, me chamaram no hospital e me disseram que ele tinha contraído uma bactéria, que por isso a respiração dele estava muito difícil. Naquela hora, eu já sabia que eu ia perder meu filho. Naquela hora eu estava sozinha lá em cima, porque não deixaram o Juliano entrar comigo. Naquela hora, meu mundo desabou, sabe? Quando tu não tem com que te agarrar, em que te agarrar, tu pensa assim, por quê? Eu perguntei pra médica qual a chance dele se salvar. E ela me disse assim, tem que ser de 100%, porque ele é um neném, a gente tem que salvar ele. Mas eu não sei, minha filha. Pede muito pra Deus. E a gente tava na igreja, a gente ia se convertido, a gente ia casar, a gente ia apresentar ele pra Deus, a gente ia se batizar. Então eu pedi oração pra todo mundo, era a igreja da minha mãe orando, era a Sara Nossa Terra orando, era a igreja da minha madrinha aqui em Santa Vitória orando. Era muita gente, sabe, pedindo, era amigos, parentes, mandando energias boas para que tudo desse certo. Era uma criança muito querida, muito amada. Só que na noite que antecedeu, eu não fui dormir muito cedo, não fui dormir nada bem, porque eu tava nervosa. Eu tinha tido uma crise, assim, de estresse, de ansiedade, de depressão horrível. O Junior tava muito firme até então. A gente orou muito e o telefone tocou. Na madrugada. Quando o telefone tocou, foi aquele desespero. Bota a roupa, sai correndo pro hospital. E a gente chegou lá e me deixaram ver ele. Tá? Primeiro assim, que eu não sei como aconteceu com as outras pessoas, mas pra mim, a coisa mais desumana do mundo foi eu nunca ter tocado no meu filho. Foi eu nunca ter pego ele no colo. Foi eu nunca ter visto ele fora da incubadora. Sabe, foram momentos, foram 13 dias com ele que eu perdi, entendeu? Foram 13 dias que me foram negligenciados pelo hospital. E naquele momento que ele já estava partindo, elas me deixaram entrar. E com luvas e toda paramentada, dentro da incubadora, me deixaram passar o dedo nele. Foi o único momento, assim, que eu tive com ele. Eu conversei com ele e eu disse pra ele que eu amava muito. Mas que se fosse melhor pra ele, eu não ia ser egoísta. Eu deixava ele partir. Ele abriu os olhinhos, que eu nunca tinha visto ele de olhos abertos, e fechou. Nos tiraram dali. E o único momento em que eu pude pegar o meu neném no colo foi depois de ele ter falecido. Isso assim, ó, foi uma falta de empatia do hospital muito, muito grande. Porque eles nunca antes tinham me deixado tocar nele, sabe? Mas ok, aconteceu da maneira que tinha que acontecer. Eu, naquele momento, surtei, me senti muito sozinha. Fui pra casa, porque o Junior achou que era melhor pra mim naquele momento. Depois eu voltei pro hospital com ele. Só que daquele momento em diante, eu já não era mais a mesma pessoa.
Eu tinha uma parte de mim morta. Eu tinha uma dor imensa no meu corpo e na minha alma. Porque por mais que digam, eu eu entendo a tua dor, não. Ninguém da família vai entender a dor de uma mãe que perdeu um filho. Principalmente um neném. Porque a mãe tá com a dor do parto, com todas as sequelas do pós-parto. Pode sim estar com uma depressão pós-parto também. Tá sentindo toda a dor física daquele momento e ainda tem que sentir toda a dor emocional da perda de um filho, que é uma coisa assim que eu não desejo para ninguém, nem pro meu pior inimigo, porque é uma dor sem tamanho, é uma dor inexplicável. E por isso que eu tô gravando isso, porque eu vejo as outras mães quando postam alguma coisa dos seus bebezinhos, dos seus anjinhos, eu vejo comentários das pessoas assim, força, Deus vai te dar outro, tens que seguir tua vida em frente, não podes parar agora. Assim como eu escuto, né, Deus vai dar outro, segue em frente, sai dessa cama, sai dessa casa, tu não pode ficar socado dentro de casa, tu tens que erguer tua cabeça e seguir tua vida. Só que não é fácil. Se tu vê na rua uma mãe de anjo andando, dá um abraço nela, porque essa mulher foi muito forte. Ela foi a pessoa mais forte do mundo para levantar daquela cama naquele dia. Acreditem ou não, a nossa dor é constante, a nossa tristeza é constante. E sair pra rua parece que rasga o peito. Pra mim, se eu tô andando na rua, é como se eu tivesse esquecido alguma coisa. Eu tenho até a sensação de estar empurrando um carrinho às vezes, porque me falta. Se eu vou na casa de uma amiga, eu fico pensando que eu deveria estar com ele ali. Se eu tô em casa, não, porque eu tô com a cabeça ocupada. Ou eu tô limpando a casa, ou eu tô estudando, ou eu tô dormindo, então eu ocupo a cabeça. E por mais que eu sinta falta, não me tortura. E na rua é bem diferente. Pra mim, uma coisa que vem me aconchegando muito é uma bobagem, mas é esse roupão. Eu usei ele no hospital, eu comprei ele pra usar no hospital. E desde que eu saí do hospital eu não tiro ele. Porque é uma coisa assim que tem me aconchegado, entendeu? É uma coisa que tem me feito bem. Para outras mães pode ser uma roupinha, uma foto, enfim, sabe? Mas para mim é o roupão, que é a lembrança que eu tenho do hospital, é a lembrança de que eu tava com ele na barriga ainda enquanto eu tava usando. E é muito difícil, entendeu? Eu me desapegar disso. Então, se eu sair na rua e eu não estiver usando ele, vocês não têm a ideia do quanto eu tô sendo forte. Se vocês verem por aí uma mãe de anjo tocando a vida, olha, acreditem, essa mulher é muito forte, ela é forte pra caralho. Ela tá deixando todos os dias a dor dela na cama e guerreando pra ter um futuro melhor. Então eu não tô dizendo pra vocês terem pena, mas pra vocês terem empatia. A gente quer sofrer, ter o nosso momento de sofrimento. A gente quer sim lutar pra poder ter outro filho, talvez isso aconchegue. Pra mim, eu acredito que aconchegaria muito meu coração ter outra criança pra cuidar. Eu sinto falta disso, é uma coisa biológica, que tu estás preparado para ser mãe, tu estás esperando teu filho em casa, tu tá com aquela necessidade de cuidar de algo ou de alguém, e eu não tenho. Uma mãe de anjo não tem como cuidar. Às vezes eu me pego pensando, será que onde ele tá melhor? Nas primeiras semanas após a minha perda, eu me rebelei muito contra Deus. Eu esbravejei muito, eu gritei muito, eu disse que eu não ia acreditar mais, porque afinal de contas eu estava dentro da igreja, eu estava pensando em fazer tudo certinho. E mesmo assim Deus me tirou meu filho. E a doutrina da igreja evangélica, a doutrina da palavra de Deus, naquele momento não me satisfazia, não satisfazia
nada para que amenizasse a minha dor. Eu tentei voltar dentro da igreja algum tempo depois. Não me senti bem, não encontrei respostas, não me senti acolhida. Mas isso vai de cada um, porque de repente isso seja a força da pessoa, né? E pra mim não era. Pra mim não foi. Pra mim o que me deu força foi ler um texto que dizia que ele queria muito ser meu filho e que ele fugiu do céu e veio, e quando Deus se deu conta, disse pra ele: "Não, tu tens que voltar, porque não é o momento de tu vir pra terra". E aí por isso que Deus me tirou ele. Foram essas palavras que aconchegaram meu coração. Porque também naquele texto dizia que ele iria voltar no momento certo. E isso é que me dá força para continuar. Isso é que me dá força de pensar no futuro. Isso é que me dá força de olhar para frente e dizer que eu tenho que melhorar, que eu tenho que sair da cama sim, no meu tempo, mas que eu tenho que sair porque eu tenho que ficar bem para poder receber ele de volta. Essa é a coisa que me dá força. Essas são as palavras de incentivo para mim neste momento, sabe? É isso que me leva para frente. Pensar em arrumar um emprego para ocupar a cabeça, para ganhar dinheiro, para mudar. E essa perda me fez mudar muito, me fez amadurecer muito, me fez ter outra cabeça em relação a muitas coisas. Me fez pensar muito sobre religião, me fez pensar muito sobre Deus, me fez ler muito sobre o assunto. E vou dizer, não sei se para outras mães isso é um aconchego ou não, mas para mim ler a doutrina Kardec, conversar com uma pessoa que é espírita, me trouxe paz. Eu lembro que eu tava muito desesperada, assim, porque eu tinha ido à igreja, ouvi uma palavra que não me caiu muito bem, e eu tive um surto, assim, horrível dentro de casa, e eu lembro que eu olhei pro céu e disse assim: meu filho, se tu estiver bem, dá uma dica pra mãe, diz alguma coisa, sabe? Me dá um conforto. E aí eu surtei, chorei muito e fui me deitar pra olhar a televisão. E eu fui adormecendo. Naquele momento que eu fui adormecendo, eu juro pra vocês que eu senti um toque em mim, né, no meu rosto, na minha barriga. E senti uma vozinha bem calminha no meu ouvido dizendo: mamãe, eu te amo muito. Fica bem, fica calma. Pra maioria de vocês que tá vendo isso, pode ser que seja coisa da minha cabeça, que seja loucura. Pra mim, e para as pessoas que eu conversei a respeito, pessoas né, que estão acostumadas com a doutrina Kardec há mais tempo, foi o sinal que eu pedi, foi tipo isso, entende? Foi como se ele estivesse me dizendo que eu tenho que me acalmar, que eu tenho que ficar bem, que eu tenho que tentar superar para que ele fique bem. Então isso me deu paz. Assim como aquele texto que eu li. E me trouxe uma nova esperança de que eu tenho que me cuidar, que eu tenho que sarar o meu corpo, tentar sarar minha alma, para que ele possa voltar. Isso me dá alegria. E foi dessa forma, foi com isso, com a doutrina, foi com o texto, foi com os pensamentos positivos, foi com o não agarrar ele aqui na terra, que eu resolvi continuar. De uma maneira muito difícil, né? Mas a gente resolveu continuar, a gente se mudou, porque a casa que a gente tava não nos fazia mais bem. A gente resolveu tocar a nossa vida, né? Mudamos de cidade. O Júnior arrumou um emprego, eu tô procurando. E nós resolvemos que a gente vai viver vida diferente, porque a vida é muito curta. Pro meu filho foram 13 dias. Para alguns foram meses de gestação e uma gravidez interrompida. Sabe? E a gente não tem explicação, a gente fica pensando, mas o que eu fiz para Deus ser tão injusto comigo? Às vezes não é castigo. Às vezes só não era o momento certo. E infelizmente, às vezes era só alguma coisa que a gente precisava passar. Então, eu tomei pra mim, né, essa coisa de que ele vai voltar num próximo filho meu, de que tá tudo bem e que a gente vai seguir em frente.
né, eu tenho um conforto no meu coração, na minha alma, de que talvez ele esteja lá em cima com meu avô, que eu sinto muita saudade. Que talvez ele esteja lá em cima com o seu Sérgio, que era uma pessoa maravilhosa e que o Júnior amava muito. Então, isso me acalma muito. E talvez esse tipo de pensamento possa acalmar uma mãezinha que tá me vendo agora. Eu tenho algumas pessoas conhecidas que passaram por isso e que me falaram o quanto é difícil sorrir de novo, que traz uma culpa imensa sorrir de novo. Eu também sinto essa culpa. Só que quando eu falo dele, eu não sinto. Quando eu penso que ele tá bem, eu não sinto culpa de sorrir de novo. Então, era isso. Eu queria só falar para vocês não terem pena, não nos tratarem de uma forma egoísta, nos ouvirem e quererem estar perto dessas pessoas que sofreram. Porque se essa pessoa te escolheu para estar perto dela nesse momento é porque ela realmente gosta muito de ti. Se tu for um amigo ou um parente de uma pessoa que perdeu um filho, abraça, consola, conversa e deixa ela falar do filho. Não adianta quando ela começar a falar, tu trocar de assunto, fingir que nada aconteceu, tratar essa mãe como se essa experiência não tivesse acontecido. Muitas pessoas da minha família estão agindo como se ele nunca tivesse existido. E isso machuca, porque ele existiu. E a lembrança dele vai existir para sempre. Ele foi um membro da família que se foi. Inclusive é uma coisa que eu falo muito, que desde aquele dia que eu perdi ele, eu me sinto muito só. Não só pela falta dele, porque era um momento que eu precisava de apoio das pessoas que eu mais amo, das pessoas que eu mais confio, só que tava todo mundo desestruturado, tava todo mundo no chão. E eu tive que ser forte. Eu tive que pegar minha dor, botar nas costas e dizer, não, eu vou resolver a situação, porque ninguém tá com cabeça pra isso. Foi o que aconteceu comigo, entende? E foi muito difícil. E desde aquele momento eu não consegui superar. Toda vez que eu vou dormir, é como se eu revivesse aquele dia fatídico de novo. É como se eu sentisse todas aquelas emoções daquele dia novamente. Eu me sinto muito só. Eu me sinto muito abandonada, muito negligenciada. Mas eu tô tocando a vida. E se isso conforta alguma mãezinha que tá me vendo, tocar a vida é o melhor remédio. Mas no teu tempo, não no tempo dos outros. Se tu acha que tu tem que sair, sai. Se tu acha que tu tem que ficar em casa, fica. Mas vai trabalhando na tua cabeça que tu é uma mulher forte, que tu é uma mulher guerreira e que pelo teu filho tu tens que ser melhor. Porque ele não veio em vão. Ele veio para te fazer uma pessoa melhor. Ele veio para te dar forças para sabe lá Deus o quê. Cada anjo tem uma missão na terra. E os nossos, que se foram tão precocemente, com certeza, em pouco tempo tiveram uma missão gigantesca nas nossas vidas e a gente não sabe. A gente não entende, a gente questiona, mas a gente tem que prestar um pouquinho mais atenção no que está acontecendo com a gente e tentar seguir, porque é necessário. Beijinho, tá?